Fala pessoal do canal Pintor Sincero. Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês outro teste sincero e dessa vez é com a escada telescópica articulada na casa, que é uma escada de tecnologia japonesa, mas na verdade ela é fabricada na China. Aqui temos a cacheta dela, uma cacheta de aproximadamente 95 centímetros a 1 metro, falando que ela pesa 20 quilos, mas eu já pesei ela e ela pesa 19,7 kg. Vamos fazer vários testes com ela e descobrir se realmente compensa ter uma dessa e se eu indicaria que você comprasse. Aqui tem os pés de borracha de segurança dela e o suporte para os pés que vamos montar agora e começar logo os testes. Agora aqui já no teste em campo, vou mostrar para vocês as funcionalidades e como que funciona essa escada articulada dobrável telescópica. Como vocês podem ver aqui, ela vem com uma trava e aqui nessa parte de cá dela tem um suporte, onde serve para você colocar a mão para carregar. Vamos abrir ela. Sempre que ela fizer o barulho da trava, roda para o lado de cá. Lado de cá. Essa trava aqui, ó, é o que trava ela para ela ficar nessa posição ou para ela voltar para a posição A. Você pode subir ela, que ela vai. Travou. Dá uma chegadinha aqui. Isso aqui são as travas dela. Quando está com o cadeado fechado, quer dizer que ela travou. Quando está com o cadeado aberto, significa que ela pode ser fechada novamente. Ela trava sozinha quando você estica ela para cima. Aqui ela está com 2,40 metros e suporta 150 quilos. Eu com essa roupa, com essa bota super pesada, peso por volta de 100 quilos. Ela faz alguns barulhos, mas eu acredito que seja normal. É uma escada de alumínio. Acho que vocês já devem ter visto algumas escadas de alumínio por aí. Ela sempre ficam estralando, mas não precisa ter nenhum tipo de receio. Agora a gente vamos ali para fora, onde vamos abri-la. Ela na abertura total chega a 5 metros. Agora eu vou abrir ela e estender ela na altura máxima de 5 metros. Como vocês podem ver aqui, na altura máxima, ela chega de lá. Ela balança um pouco, mas se o fabricante diz que ela aguenta 150 quilos, ela tem que aguentar. Você arriscaria passar pela dobra dela, mesmo ela fazendo essa curva? Eu também não.
aqui, né, fica, como vocês já viram, é onde que é a trava dela para ela virar. Ela fica também parada nessa posição, que é uma forma de escada onde você tem alguma coisa de obstáculo aqui, então você coloca ela nessa posição e com mais um toque ela desce para a posição original dela. Agora vamos para uma parte interessante dessa aqui. Eu acredito que vocês nunca leram, mas toda escada você não deve subir nela em um ângulo e colocar um pé no meio dela, forçando aqui, colocando um ponto de inércia muito forte aqui e colocar o pé em outro lugar. Eu sei que vocês, quando vai recortar alguma coisa na cozinha, você pisa assim na escada e coloca o pé em cima da pedra ou em cima da pia, porque eu já fiz muito isso. Mas isso é muito perigoso, não só com essa escada, mas com qualquer escada do mercado. E agora que a gente já está aqui, a gente vai fazer o teste de transporte terrestre, porque ela foi feita para carregar. Então agora a gente vai caminhar com ela daqui até no ponto de ônibus, porque se você não tiver moto ou carro, como é que você vai levar para o serviço? Vai ter que ser de a pé, né? Então vamos lá. Por ironia do destino, eu moro muito próximo do ponto de ônibus. Mas se você morar um pouco mais longe, esses 19 quilos aqui vão fazer diferença no seu fôlego, porque realmente carregar ela não é fácil. Mas uns 2, 3 quarteirões ela vai tranquilo. Chega mais aqui. Sobre o ônibus, vocês perceberam, né? Que lá no Chery QQ, agora o teste de transporte. Como vocês podem ver aqui, a gente está com o Chery QQ, que é um dos menores porta-malas da categoria. Aproximadamente 160 litros. Então, se você tem um carro desse, essa escada não vai servir. Como vocês podem ver, ela não entra em nenhuma das formas desse carro. Outros carros também que não vai aceitar carregar essa escada é o Fiat Mobi, o Volkswagen Up e, se não me engano, o Suzuki Wrangler também, que é um SUV, também não vai caber. Ela não coube no porta-mala, mas com certeza dá para você carregar no ônibus tranquilo, sem problema algum. Com certeza também, se você tiver uma moto, né? O passageiro de trás pode colocar ela assim, ó, e dá para carregar ela tranquilo. Ou se você estiver sozinho, você pode também amarrar ela na parte de trás do banco da moto. É uma solução válida para transportar essa escada. Mas e aí, você compraria uma dessa? Vamos agora para os prós e contras dessa escada telescópica. Então, meus amigos, gostaram do teste sincero de hoje? O teste hoje com a escada telescópica multifuncional, dobrável, articulada, pesada e tudo mais. Então vamos lá, para os prós e contras dela. Mas antes disso, se você assistiu até aqui, é porque esse vídeo está te agregando alguma coisa, então se inscreve no canal, deixa o like e deixa um comentário aqui de uma próxima ferramenta que eu posso fazer o teste sincero aqui, beleza? Então vamos lá, prós dela, praticidade, sem dúvida. Uma escada que é de 5 metros e quando você encurta ela, ela fica em 92 centímetros. É algo incrível. Outro prós dela muito importante para mim é a praticidade dela de ficar em várias posições. Igual para a gente que é pintor, que trabalha em escadaria, numa escadaria ela tem aquela função que faz tipo um set, né? Onde você pode encostar ela em outro local e ficar com a parte de cá ereta. Isso para mim é sensacional. Eu acredito também que o transporte dela, né, como ela é 92 centímetros, você pode carregar ela no braço mesmo, pode colocar na moto, no porta-mala de um carro que não seja esses carros que eu testei, né? É lógico que você pode saber também que o Smart, né, que é aquele carrinho para 2 pessoas, também não vai carregá-la, mas praticamente qualquer sedã do Brasil vai carregar ela. E alguns hatch, né, como o Gol, o Palio, talvez o Ford Ka, o novo, também deve carregá-la. Eu não testei.
Eu sei que o Fiesta de 2000 até 2013 carrega. Isso eu também testei, só que eu não filmei. Agora, os contras dela para mim, eu não vou colocar o peso como um contra, porque 19 quilos por uma escada de 5 metros, eu acho que é bem justo, eu acho que é válido, e se eu conseguir carregar ela, qualquer um consegue carregar, porque eu sou fraco pra caramba. Mas um contra dela é que eu não confio em trabalhar com ela na altura máxima de 5 metros. Eu achei que ela faz uma curvatura muito grande, embora tá lá que ela aguenta 150 quilos. Eu não acredito que ela aguenta 150 quilos naquela posição, por isso que eu não continuei subindo, porque eu nem estava usando nenhum tipo de EPI, como vocês viram, e a gente tem que privilegiar a nossa saúde, porque é dela que a gente tira nosso sustento para nossa família. Então, acredito que realmente o único contra dela seria a não confiabilidade dela na extensão máxima de 5 metros. Mas ela aberta sim, na versão de 2,40 m, cara, eu acho que ela dá show em qualquer escada do mercado, principalmente por você conseguir levar ela até na moto. Uma escada de 2,40 m, nós que fazemos aí muito efeito decorativo, eletricistas, né, que vai trocar a lâmpada, é uma altura boa porque os tetos costumam ter 3,10 m, coisas assim. Então é uma escada que eu lhe indicaria para comprar, lhe indicaria tanto que aqui embaixo, aqui na descrição, eu vou deixar o link da onde eu comprei ela. Eu comprei ela na Amazon, porque é um site de extrema confiança. Então se você tiver interesse em adquirir uma escada dessa, aqui embaixo tem um link, clica lá e adquira na Amazon. Eu te aconselho realmente que você compre uma dessa, porque isso aqui é o futuro. Isso aqui é o futuro, você pode ter certeza. Então, meus amigos, para não ser repetitivo, mas sendo repetitivo, se inscreva no canal, dê aquela moral. Tamo junto!